A palavra de Deus está escrita aqui em 2 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo 2, versículo 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Né? Essa palavra do apóstolo Paulo aqui, escrevendo a Timóteo, sua segunda carta, falando de suas prisões por causa do Evangelho, né? Chegou a dizer que sofria prisões como se fosse um bandido, um malfeitor, né? Estava preso ali por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, mas ele disse, mas a palavra de Deus não está presa, né? De fato, eu sempre considero a palavra de Deus, Elaine, como uma bigorna de um ferreiro, né? Aquele instrumento que o ferreiro usa para dar forma às ferramentas, né? Que ele bate ali com um martelo em cima daquela bigorna, dando forma, aperfeiçoando a ferramenta, até chegar na sua forma adequada, né? Que ele quer ali chegar, né? Então eu sempre comparei a palavra de Deus com a bigorna daquela, né? Desde o princípio, desde o começo, os homens vêm fazendo de tudo para destruir a palavra de Deus, para parar o bom progresso da palavra de Deus. Ela, como uma bigorna, tem recebido marteladas dos homens há milênios, há séculos, né, para tentar destruí-la, desfazê-la, né? Mas a verdade é que os martelos dos homens se esmiuçaram, se tornaram em pó, mas a palavra de Deus, ela permanece intacta, né? Ela permanece do mesmo jeito, fiel, justa, verdadeira, como Pedro falou em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. A palavra de Deus permanece para sempre, e é esta palavra que nós temos evangelizado, a palavra de Deus, né? Então nada pode destruir a palavra de Deus. Paulo disse, ela não está presa, né? Como o profeta Abacuque, ele profetizou, Abacuque 3, versículo 2, quando ele disse, olha Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, né? E ele disse mais, aviva a tua obra, né? Através dos anos, né? No meio dos anos a notifica, né? Quer dizer, desde muitos anos, milhares de anos, centenas de anos, a palavra de Deus ela vem permanecendo, porque nada pode destruí-la, nada pode combater a palavra de Deus, porque Paulo disse, ela não está presa, né? Nem as perseguições no começo da igreja, através dos imperadores romanos, como Nero, que perseguiu a igreja terrivelmente, nada pôde deter a palavra, né? Nem no início da igreja, nem no tempo da Idade Medieval, onde se estabeleceram as inquisições, a Inquisição, as cruzadas, com a finalidade de destruir aqueles que pregavam a palavra de Deus, né? Estava incluído ali naqueles que eles achavam que eram hereges, mas nada disso parou a palavra de Deus. Ela continua, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela continua sendo viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, né? Que penetra até a divisão das juntas e medulas, né? Até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações dos homens, né? A palavra de Deus permanece fiel, permanece eternamente, né? Nada pode parar a palavra de Deus, nada, né? Mesmo que nos dias de hoje você tem visto aí muitos escândalos no meio das igrejas, os líderes evangélicos, os grandes líderes aí brigando uns com os outros, combatendo uns com os outros, em vez de somar, de se unir na causa do evangelho, né? A favor de Cristo. Pelo contrário, então brigando entre si por posições, por ganância, por membros, dinheiro, né? Lamentavelmente, infelizmente, mas a palavra de Deus ela não está presa. Jesus continua salvando, porque a Bíblia diz que Jesus é a própria palavra. João capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra também era Deus, né? Então Jesus é a própria palavra. Apocalipse 19, 13 diz que o nome pelo qual se chama o Senhor é a palavra de Deus. Então nada pode deter a palavra de Deus, nem esses escândalos que está tendo hoje, como eu falei. Homens que se julgam de Deus, se matando, brigando uns com os outros aí por causa de posição, por causa de ganância, né? Isso é lamentável, é terrível.
Mas o bom andamento da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, o próprio poder de Deus, nada vai parar ela, nada, ninguém pode parar a palavra de Deus. Como Paulo falou, ela não está presa. Em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre vai levantar homens fiéis, sinceros, homens íntegros que vão pregar a palavra de Deus com autoridade, com poder, com virtude. E pode ter certeza, pode estar acontecendo o que for, podem tentar fazer o que quiser, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Ela permanece fiel. A palavra de Deus continua prometendo salvação, continua prometendo milagres, curas, prodígios, porque ninguém, nada, nem Satanás, nem homem nenhum na face dessa terra, em todos os tempos que já houve, nos dias atuais e daqui para frente, ninguém, nada pode deter a palavra de Deus. Ninguém, né? Ela continua tendo o mesmo efeito, ela continua tendo o poder de salvar, curar, libertar, porque a palavra é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne, né? Então, meu querido, decreto a palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus e com certeza você vai encontrar salvação, com certeza você vai encontrar vitória para a sua vida, tá certo? Então que Deus te abençoe, creia na palavra de Deus, pois ela não está presa, ela é poderosa para te salvar se você crer nela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos grandemente, em nome de